3, 2, 1. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula de gestão e tendências em academia, tá? E hoje a gente vai dar continuidade, né, à aula passada, tá? Nossa sessão de aula da aula passada, onde a gente começou a ver os processos de seleção de pessoas, né? Recrutamento, seleção de pessoas e também programas de incentivo, né? A gente viu, né, o conceito sobre gestão de pessoas, que a gestão de pessoas é uma função administrativa, né, dentro da administração, certo? E que permite também a colaboração das pessoas em prol dos objetivos organizacionais, certo? Então, gerir, né, pessoas é uma função muito árdua do administrador, né, ou do gestor, assim melhor dizendo, tá? Porque a gente viu nas aulas passadas, né, das teorias gerais da administração, que além de buscar eficiência, né, e eficácia no serviço prestado ou no produto final, assim melhor dizendo, né, no produto, no que a sua empresa se destina a fazer, né, existe também o processo de gestão de pessoas, gestão de ambiente, né, enfim, buscar organizar, né, a empresa dentro de uma organização, respeitando hierarquias, planejamento, enfim. Ou seja, para quem mais uma vez eu digo para vocês, tá, que infelizmente, na época que eu fazia a minha faculdade, eu não tive a oportunidade de ter uma disciplina como essa, né? E talvez muitos colegas que enveredaram de colocar os seus próprios negócios e não tenha ido, não tenham logrado êxito, né? Tiveram infelizmente que fechar as portas, talvez não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo, né, dentro da grade curricular de vocês, de ter uma disciplina dessa de gestão, tá? Então, realmente tentem aproveitar o máximo que vocês puderem e extrair o máximo que vocês puderem para que, se Deus quiser, vocês tenham os próprios negócios de vocês e assim vocês saibam gerir da melhor forma, né? Tanto o serviço prestado como as pessoas também que estão trabalhando com vocês ou para vocês, né? Então a gente vê que para gerir essa gestão de pessoas, né, ela é uma área que está ligada diretamente à cultura, à estrutura, contextos ambientais, o tipo de negócios, tecnologias, e para isso tudo você tem alguns processos, né? Então, o que são processos? São etapas do funcionamento do negócio, né? E uma das fases, né, desses processos é um processo de recrutamento de pessoas. Então, o que é esse recrutamento? É o chamado, né? O chamado dessas pessoas. Você tem um cargo em vacância ou alguma coisa, alguma uma nova estrutura que você vai trabalhar, e daí você disponibiliza essas vagas. Então, o que é o recrutamento? É a chamada, né? É a chamada para que aquela vaga seja preenchida. E esse recrutamento, né, ele pode ser de uma forma interna ou de uma forma externa, tá? O recrutamento ele pode ser interno com relação às próprias pessoas, né, que trabalham já na empresa, né, e que possam subir em hierarquia, vamos assim dizer, né? Ou você pode também trabalhar com um recrutamento externo, né? Deixando as pessoas que já trabalham nos seus próprios cargos, tá? E buscar no mercado uma pessoa dentro do perfil que se adeque à sua empresa, tá?
Existem os prós e existem também os contras dos recrutamentos internos e externos, tá? Então, é preciso que a gente pondere e mensure, tá? Essas formas de recrutamento, para que você sempre seja o mais idôneo e o mais justo possível no seu recrutamento, né? Lógico, e também na seleção dessas pessoas. Então, assim, após essa divulgação, né, de uma vaga desejada, ou seja, né, de diversas pessoas, elas vão concorrer para aquela vaga, né? Anunciou a vaga, né? Anunciou o processo de recrutamento. Então, após essa divulgação, né, de uma vaga desejada, diversas pessoas elas correm para conseguir esse emprego, para conseguir essa vaga. E o processo de seleção ela começa logo após essa fase, ou seja, essa fase do recrutamento. Então, essa seleção das pessoas ela funciona como uma espécie de filtro, certo? Permitindo que as pessoas que apresentam as características, né, que estão apresentadas com as características desejadas por você como gestor, possam ingressar na sua organização, possam ingressar na sua empresa, né, no seu negócio. Então, você abre aqui um processo, né, do recrutamento, né, para preenchimento daquela vaga, né, e várias pessoas vão se inscrever. Por exemplo, supondo que o Thiago vai abrir a academia dele e ele precisa de uma pessoa para trabalhar com musculação, tá? E daí, eu não sei se a Carmen está presente, mas eu sei que a Carmen trabalha com balé, tá? Não sei se ela já trabalhou com dança, mas a Carmen trabalha com balé. Então, vamos dizer que ele abre lá a vaga para a vaga para o cargo de professor de musculação, e a Carmen, né? Tá aí, linda? Tudo bom? Pode abrir o microfone. Então, assim, a Carmen, ela vai e aí recruta. Tá precisando de uma grana, etc, né? Tá precisando de uma grana e vai lá e entra no processo de recrutamento, né? Porque está aberto para todo mundo. Só que aí o que acontece? O processo de seleção, como a gente falou, como eu falei anteriormente, é um processo de filtro. Então, vamos dizer assim, que dentro desse processo, a Carmen foi lá e entregou o currículo dela na recepção, seja lá onde for, no recurso humano dentro da academia. E daí, dentro desse processo de seleção, o Thiago vê que, cara, eu estou precisando de uma pessoa para musculação, mas eu já preciso de uma pessoa com experiência. E eu estou vendo aqui que a Carmen, apesar de ser minha colega de turma, infelizmente ela não tem experiência na musculação. Então, eu posso, das duas, uma. Ou presentear a Carmen com essa experiência, tá? Posso arruinar o meu negócio contratando uma pessoa que não tem experiência para o cargo. E daí eu tenho um público, e aí eu vou pensando, eu tenho um público assim, eu tenho um público muito seleto, eu tenho atletas, eu tenho isso, então infelizmente existem pessoas que vão preencher um perfil, né? E pessoas que não vão preencher esse perfil. Aí, em contrapartida, aí eu vejo, aí a Bárbara também está lá, né? Preenchendo na mesma vaga. Aí eu já vejo, e a Bárbara já tem uma experiência com musculação, enfim, ela já trabalha com sistemas assim, assim. Então, assim, teoricamente, a Bárbara ela tem um perfil mais desejado, né, para ocupar esse cargo, tá? Então, assim, essa melhor forma de conceituar essa seleção é representá-la numa comparação entre duas variáveis, tá? Primeiro, requisitos a serem preenchidos, tá? E o perfil das características dos candidatos que vão disputar essa vaga, certo? Então, assim, após isso,
né? Após isso, esse preenchimento os requisitos, né, para que sejam preenchidas essa vaga, junto com o perfil do candidato, né, que vai disputar essa vaga. Então, após isso, pode ser que assim, que alguns tenham condições equivalentes, né, para serem indicados ao cargo ou não. Por exemplo, eu dei dois exemplos aqui. Aliás, eu dei um exemplo, né, da Carmen, que tem uma experiência com balé, e da Bárbara, que tem uma experiência também com musculação. Mas aí eu vejo que, por exemplo, o Marcelo, né, também se candidata. Eu não sei se o Marcelo está na sala hoje. Aí o Marcelo Câmara também se candidata. Então, são duas pessoas que atuam na musculação, que já estão entrando num processo de amadurecimento também dentro da profissão, tá? E que tem o mesmo perfil. Aí eu vou entrar pelos processos, né, os outros processos, que a gente vai ver agora como é que funciona, tá? São os outros processos as outras etapas desse processo de seleção de pessoas, tá? E aí o texto fala, né, no slide, que após esse recrutamento, que foi a fase anterior, né, a etapa anterior, né, do processo, é fundamental de que se dê início ao processo de seleção das pessoas, pois, se não for aprimorado e bem estruturado, não garantirá a qualidade dos indivíduos que trabalharão nas organizações, né? Ou seja, o processo de seleção de pessoas é o processo de escolher o melhor candidato naquele momento para o preenchimento, né, de um determinado cargo a ser ocupado, tá? Então, que características são essas que me levaram a não escolher, por exemplo, a Carmen e selecionar a Bárbara e o Marcelo para o cargo? Aí eu vou lá. Primeiro, características do cargo. Eu preciso de um professor de musculação, tá? Preciso de um professor de musculação. E a Carmen, infelizmente, ela não tem experiência na musculação, nesse exemplo que eu estou dando. Ela está escrevendo aqui no chat para mim, mas eu estou sem poder ver o chat. Então, não sei nem se ela escreveu alguma coisa do contrário, tá? Mas eu estou dando só exemplo. Aí eu vejo que, dentro das características do cargo, a Bárbara e o Marcelo já se encaixam. Dentro do tipo de atividade também, tá? Dentro do nível de responsabilidade ou autoridade, aí eu vou ver aí o que eu analiso. Alguns fatores, como idade, como o tempo de curso, né, que eles estão. E aí dentro desse mesmo processo, né, eu visualizo que eles têm tudo igual, tá? E que atendem esse meu perfil que é desejado. E daí eu vou para outras fases desse processo, tá? Enfim. Jonelto, por gentileza, pode falar, meu querido. Professor, boa noite. Professor, boa noite. Desculpe, só dando a informação da Carmen. A Carmen disse que o microfone dela está quebrado, por isso que ela não falou com o senhor. Ah, perdão. Então, desculpa, Carmen, eu vou lhe perdoar por isso, tá? Carmen, um beijo para você, linda. Tá? E obrigado, Janete, pela informação, tá? Porque eu tô sem poder ir lá pro chat. E se eu for lá pro chat, eu saio daqui de nada da gravação, entendeu? A gravação é interrompida. Mas, enfim. Então, assim, essa seleção de pessoas, eu posso verificar, né, que tipo de eficiência, né, que tipo de eficiência eu estou tendo dentro desse processo de seleção. Então, assim, posso mensurar pelo que a gente vai chamar de coeficiente de seleção. Eu tenho um número vamos supor que eu tenho cinco cargos a serem ocupados, né? 5 cargos a serem ocupados dentro da minha empresa, certo? Só que se candidataram 100 pessoas, tá? Então,
vamos fazer aqui uma continha básica. Então, 5 dividido por 100 vai dar 0,05, tá? Então, quanto menor, né, esse indicador, mais eficiente é o processo, mais eficiente deve ser esse processo. Porque dentro de um universo de 100 pessoas, eu tenho que tirar 5. Então, é uma responsabilidade do gestor muito grande, porque muitas pessoas competentes estão disputando essa vaga e você vai ter que escolher entre essas pessoas, tá? Então, assim, quando você começa a escolher entre pessoas, aí você entra num processo entre vida, famílias, expectativas, enfim, várias coisas que são, inclusive, transcendentais àquela função que você está buscando desempenhar, tá? Então, assim, quanto mais próximo de vamos dizer assim, né, ou quanto maior for esse resultado, mais frouxo é esse processo de seleção. E isso me indica também até vamos dizer assim, uma certa preocupação, tá? Porque supondo que eu tenho 5 vagas a serem preenchidas, tá? 5 vagas a serem preenchidas, e eu tive 8 candidatos. Então, assim, eu estou pegando quase que qualquer pessoa que fez a inscrição, tá? E aí eu realmente posso me prejudicar dentro desse processo, né? E estar classificando, estar selecionando, estar contratando pessoas que, infelizmente, não atenderiam aquele perfil desejado, mas que era o jeito de eu contratar, porque realmente eu estava precisando. Ok até aqui? Ok, professor, ok. Vamos embora. Ok, texto. Tá show. Então, assim, dentro dessas técnicas, né, dentro desse processo de seleção de pessoas, tá? Existem podem existir algumas técnicas, né? Essas técnicas elas podem vir por fases, né? Ou elas podem ser sequenciadas, né? Por eliminação, ou então elas podem vir de uma só vez, de uma só forma, tá? Por exemplo, vamos dizer que dentro desse processo de seleção de pessoas, tá? Eu peguei os currículos, né? Como já havia falado antes, vou dar o exemplo dessas 3 pessoas: da Carmen, da Bárbara e do Marcelo, tá? E daí, dentro de não foi nem preciso eu fazer uma prova de conhecimento ou de capacidades, tá? Que são as ferramentas utilizadas para avaliar o nível de conhecimento geral e conhecimento específico sobre o cargo que eles ocuparão. Eu nem precisei fazer um teste sobre musculação, sobre alguma coisa. Pelo próprio currículo, eu já verifiquei que, infelizmente, a Carmen ela não dá certo para essa vaga, porque a área dela é dança, tá? Mas eu vi que dentro do meu currículo, né, dentro do currículo que foi me chegado, a Bárbara e o Marcelo, eles já ocupam esse perfil, então já vou para a seleção, tá? E aí o que eu posso fazer? Posso fazer uma prova, tá? Acho que muitas academias de Fortaleza, elas fazem esse processo de seleção com os seus candidatos. Eu não sei quem foi que já participou de processo de seleção aqui na turma. Eu queria até que, se alguém tiver participado, tá? Conta aí para nós como foi a experiência nesse tipo de seleção, nesse tipo de prova, né? Prova de conhecimento e de capacidade, tá?
que aí os candidatos vão estar numa determinada sala, num determinado ambiente, e farão uma prova de conhecimento sobre a área específica. Alguém aqui já participou desse tipo de processo de seleção? Acredito que não. Então, vamos para frente. Eu participei. Mas, quem foi? Dede. Fala, Dede. E aí, como foi? Eu participei de um processo de seleção. Até eu te falei naquele dia, eu comentei contigo sobre. Sim. Né? Eu fiz uma prova. Eu já sei como foi. Mas relate aí para os colegas. No meu caso, não sei se, né, não sei se todos são assim em outros lugares, mas no meu caso abriu a inscrição para fazer a prova. Várias pessoas se inscreveram para fazer essa prova, uns 40 mais ou menos. Olha só, abriu a inscrição. Então, abriu a inscrição, que fase é? Recrutamento. Recrutamento. A primeira. E aí fizemos essa prova. E aí essa prova o que é? Processo de seleção. Prova... Fizemos essa prova e depois a segunda fase foi quem passou nessa primeira prova faria outra prova, entendeu? E assim foi. Eu sei que no total foram 4 fases. Então, cada fase dessa pronto, graças a Deus. E aí, cada fase dessa que você passou foi uma técnica diferente de seleção, né, de pessoas. Fez essa prova, né, de conhecimento, logrou êxito, né? E daí, vamos dizer que vou voltar aqui o exemplo aqui da Bárbara e do Marcelo, tá? E daí, após esse processo, né, essa etapa do processo de seleção, eles vão dizer que eles tiraram, lógico, professores excelentes como Elton, como Fernando, como o Cris, como a Cristiane, Verônica, certo? Como o Danilo, enfim, pessoas maravilhosas e muito capazes. Como o texto também, mano, então, assim, logicamente, o conhecimento é igual, tá? Conhecimento é igual. E tiraram a mesma nota, né? Tiraram a mesma nota. E daí, então, agora eu vou para outro processo, que é a entrevista, tá? Outra etapa dessa seleção, que é uma entrevista. Então, o que é essa entrevista? De acordo com o texto, né? É um processo de comunicação, né? Opa, deixa eu só colocar o mudo aqui na galera. É um processo de seleção que ocorre entre 2 ou mais pessoas e tem como objetivo principal o melhor conhecimento de uma das partes sobre a outra, né? É usado em uma fase oral, pode ser usado, né, em uma primeira fase ou numa fase final. Normalmente, o que eu já ouvi falar aí nesses processos de seleção, recrutamento, RH, é que muita gente cai na entrevista. Não sei quem foi que já participou de processo de seleção com entrevista. Alguém aí já participou de entrevista sem ser o DD, outra pessoa? Eu participei já recentemente de uma entrevista. Quem é que está falando? É Manuel. Como foi, Manuel? A experiência? Foi bem bom aquelas perguntas, coisa mais pessoal, para conhecer melhor, né? O candidato, a família. E aí, nesse conhecer isso, e aí, Manuel? Experiência também, porque está escolhendo aquela profissão. Sabe aquela história de análise do perfil, né? E aí, assim, como ele começa a fazer certas perguntas, e aí ele vai analisando o teu perfil, né? Teu perfil para ver se encaixa com a filosofia que a empresa tem. Porque, às vezes, você tem a competência, tem experiência, tem conhecimento, mas não se encaixa com a filosofia que a empresa busca, né? Então, às vezes acontece isso. Pois não, Manuel, pode continuar. Emanuel?
O Manuel deu uma saidinha. Cosmo, quer falar, querido? Que caiu aqui só um minutinho, o Cosmo. Deixa o Emanuel responder aqui. Pois não, Manuel, perdão. Beleza. Eu sofri alguma pergunta porque caiu aqui para mim. Fiz assim, pedi só desculpa a você, porque eu interrompi o teu comentário para colocar o meu comentário em cima, mas e aí eu pedi só para que tu completasse teu raciocínio. Porque o senhor falou, ele perguntar também qual a experiência que eu tinha na área da musculação, que eu já treinava há um bom tempo. Eu falei, né? Já treinava desde os 13 anos, já tem convivência boa, né? Eles perguntam bastante sobre o tempo, já que faz. Mas, beleza. Cosmo, por gentileza, querido, pode relatar aí o seu comentário. Boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite a todo mundo aí. É só uma observação. A empresa que eu trabalhei, né, que é o que o Dedê trabalha hoje, e a gente teve a oportunidade, a gente tem sempre as oportunidades de aprender, e eu passei por várias entrevistas, até mesmo por mudança de cargos. E uma coisa que Seleção interna, né? Seleção interna. Exatamente. E uma coisa que chama muita atenção, e a gente deixa até a dica para quem for fazer entrevista, cuidado na hora até nas posturas, para onde você olha, a maneira como você responde, porque elas analisam tudo isso aí. Isso aí pode lhe derrubar numa entrevista. Eu vou já falar sobre isso aí quando a gente estiver vendo outro tipo de técnica de seleção. Vou já falar aí sobre a próxima. Obrigado pela informação, Cosmo. Foi boa. E a gente mesmo, como a gente já era supervisor, a gente também já estava na categoria a gente mesmo selecionava e entrevistava as pessoas que iam entrar na empresa. A gente tinha essa função também. Era só essa informação. Aí é onde a gente vê lá atrás, nas nossas aulas, a questão da autoridade e responsabilidade quando a gente está também nas organizações. Tá? Com certeza. Tá? Vocês percebam que tudo... Hoje, o que a gente está fazendo hoje... Só um minutinho, vou já deixar tu falar. Só um minutinho, Silvano, por gentileza, tá? Então, assim, ver que todo o conhecimento teórico que a gente vem trazendo na disciplina, ele é aplicável. Nada disso que eu estou falando aqui, ou até mesmo essas teorias, a teoria científica, por exemplo, de repente, ela pode voltar à tona nas teorias das organizações e ser o diferencial em relação às outras, tá? Johan, por gentileza, meu querido. Johan tem muita experiência nessa área aí de gestão e empreendimento. Boa noite, pessoal. Com licença aqui, eu vou relatar só que o último processo seletivo, né, da empresa que eu estou hoje, lá foi bem interessante, sabe, Teix? Porque a empresa, ela inova muito nessa área de tecnologia. Eles têm o próprio software de gestão e da própria administração em si, sabe? Uhum. A habilidade. Aí, no meu processo seletivo, eles estavam implantando esse software e por conta da implantação desse software, o projeto era diferente. Não era um processo seletivo para trabalhar com a contabilidade em si, né? Mas trabalhar em cima de um software diferente. Então, foi muito, assim, cansativo. Foi até cansativo, sabe? Porque a prova foi enorme. Eu fiz, eu acho que sete fases, porque eu tive entrevista com 3 gestores, com a psicóloga, 2 entrevistas com a psicóloga e uma prova. O negócio é sério, até porque, assim, você está entrando, principalmente no setor de contabilidade. Eu digo isso porque o meu pai era contador, né? Hoje está aposentado, graças a Deus. E a contabilidade da empresa, meu amigo, é a saúde financeira da empresa, né? E nesse processo dessa empresa,
nós também fizemos, na entrevista com a psicóloga, alguns testes paleográficos, né? Avaliação comportamental, foi um processo seletivo que várias empresas fazem isso, né? Para saber como é que a pessoa lidar em determinadas situações, né? Uma pessoa avaliar a sua confiança, né? A sua postura passam em determinadas situações, e é super interessante isso. Esse foi um processo seletivo bem atípico que eu fiz e foi bastante cansativo, mas graças a Deus também deu certo. Graças a Deus. Eu vi que a Bárbara colocou um negócio lá no AVA, lá no chat, mas aí eu tô sem poder ver. Se alguém puder fazer esse favorzinho para mim, então a própria Bárbara também, ela pode abrir o microfone dela e falar. Professor, é porque eu tô... Oi, meu amor. A minha internet tá direto caindo e voltando, porque eu tenho que ir pela academia, a internet da academia. Aí eu não consigo acompanhar todo, assim, quando falar alguma coisa, aí cai, aí eu volto. Certo. Tá bom, mas tô falando eu tô mal... ouvindo tudo aqui. Tá bom, então. Tô vendo que o pessoal tá falando mal de ti, né? Um abraço, linda. Bom trabalho aí pra você. Só um minutinho. Eu não sei se é só de vocês, mas o meu aqui também deu bug total. Meu também, não dá para ouvir nada. Só o texto que sumiu, tá geral aí, de volver, é? Ou tem mais alguém ouvindo? É porque o professor se ausentou mesmo. Ele mandou aguardar O meu um aqui minutinho. também tá em silêncio. Não, acho que ele pediu para aguardar. Gente, perdão. Eu acabei me silenciando aqui para pegar um negócio que tinha caído aqui no chão e acabei não prestando atenção que eu tinha deixado ainda no mudo. Mas vamos lá. Voltando, né? Alguns testes, né? Que são verificados também junto o processo de seleção, são testes psicológicos. Esses testes, eles são aplicados sob condições padronizadas, né, para que possam ser utilizados como uma medida de avaliação de desempenho com base em amostras estatísticas de comparação, né? Um teste randomizado e que eu posso controlar esse teste para que nenhum tipo de pergunta seja constrangedora nem para o Silvano, por exemplo, e nem para o Jonel, tá? Nem para a Bárbara, nem para o Marcelo, nem para ninguém. Uma pergunta única, direta, para que vocês façam a sua explanação, tá? Então, ela avalia também comportamentos e dons para aptidões futuras. Então, vamos dizer que eu tenho aqui a Bárbara e o Marcelo, como eu já estou dando esses exemplos, tá? E a Carmen.
tá? Também entrou no processo de seleção, está fazendo processo de seleção. Eu quero contratar um profissional de musculação, mas eu vejo que a Bárbara e o Marcelo, eles são pessoas que podem ter muita desenvoltura na minha empresa. Então, eu posso contratar a Bárbara para um determinado setor da musculação, o Marcelo para outro setor da musculação, mas eu vi que a Carmen tem um potencial extraordinário. Então, o que eu posso fazer? Eu posso contratar a Carmen para uma sala de dança, mas ela fazer como uma espécie de estágio com a Bárbara e o Marcelo, assim ela vai poder exercer também, no futuro, uma sala de musculação, que esse é o exemplo que eu estou dando, tá? Então, assim, eu vejo que, nesse momento, ela não tem aptidão, mas ela pode desenvolver uma aptidão futura, tá? Dentro de um teste psicológico, enfim. E aí vai ser um profissional que vai fazer esse teste com os candidatos, né? E daí a fazer essa avaliação. Em contrapartida, por exemplo, tá, gente? Eu dou só exemplo. Eu vejo que, nesse teste psicológico, a Bárbara está muito mais aberta a mudanças e as tendências na área da musculação e na área de academia, de uma forma geral, né? Está muito mais, vamos dizer assim, externalizada do que o Marcelo. Eu percebo que na minha entrevista no psicológico, eu vejo, por exemplo, tá, gente? Só exemplo. Então, eu vejo que nessa avaliação psicológica, né, eu vi que o Marcelo ele tem uma metodologia um pouco conservadora, tá? Então, infelizmente, para minha dinâmica da empresa, no perfil da empresa, o Marcelo não dá, porque o Marcelo é muito conservador e a empresa é, vamos dizer assim, uma empresa mais progressista, certo? Então, é muito dinâmica, vamos dizer assim, ao invés de usar o progressista, vou usar muito dinâmico em relação ao viés do mercado. Então, ela está muito assim, vamos dizer assim, camaleão. Ela é muito dada ao mercado. E eu vejo que a Bárbara é mais... eu tenho um perfil mais para esse lado. Tá vendo? Então, assim, posso verificar também nos testes de personalidade que eles servem para revelar algumas características, né? Características do avaliado, né? De repente eu vejo que o fulano de tal, ele é muito rígido nas suas palavras, ele não tem tanta simpatia, vamos dizer assim, tá? E a gente sabe que, e vocês mesmos relataram aí, que o professor 90% do público que está na academia por conta do professor. Então, o professor ele tem que ter aquele carisma, ele tem que ter aquela empatia com o cliente, né? Então, eu preciso verificar isso. Só que eu queria que vocês, nessa aula e nas outras aulas vindouras ou as passadas, saíssem da visão que vocês têm de empregados, tá? Só um detalhe. Eu quero hoje nas minhas aulas, a partir de hoje não, desde o dia de agosto, que vocês estão aqui na disciplina como empregadores, como gestores, tá? Então, se coloquem na função de gestor dentro de cada uma dessas técnicas de seleção, certo? Para vocês verem que não é fácil, né? Vocês verem que não é fácil. E é preciso que você esteja muito preparado para exercer uma função dessa de gestão. Ok? Temos também outras... Pois não? O que não é fácil, professor, o que não é fácil é disputar uma vaga Marcelo. Não é fácil disputar o quê? O que não é fácil é disputar uma vaga com a Babi. Ah, meu amigo, com certeza. Isso eu também não queria nunca. Ô, Jason. Pois não, Silvano? Marcelo, tu é demais, Marcelo. Mas olha só, Teixe, nesse caso de seleção,
muita gente não pode ser prejudicado. Por exemplo, tem pessoas que são ótimas, por exemplo, tipo o Marcelo, um exemplo, e tem um outro desconhecido. Só que o Marcelo tem experiência, certo? Mas, por exemplo, se ele não tem, ele tem experiência em musculação e tal, e o outro, tá entendendo? Já trabalhou em academia. Nesse caso, o Marcelo não seria prejudicado por o outro ter trabalhado já em alguma experiência e o Marcelo não, só que a pessoa estaria perdendo um grande profissional como o Marcelo adquirindo outro. Concordo com você. No slide que eu estou colocando agora, Silvano, tem um item chamado perfil desejado, certo? Dentro do seu cargo de gestão, você tem que analisar que tipo de pessoa você quer para a sua empresa. Se você já quer um profissional com experiência ou um profissional com uma experiência em desenvolvimento. Você está entendendo? Entendi. Entendeu, Silvano? Então, assim, vamos dar aqui um exemplo mais fácil. Supondo que você é dono de uma escuderia de Fórmula 1, tá? Supondo que você é dono de uma escuderia de Fórmula 1. Existe um rapaz, né, o Chiquinho dos Anzóis, lá da Serra, que se formou agora em engenharia mecânica. Só que tem um cara que está saindo de outra escuderia, né? Você vai contratar o recém-formado, não estou atuando com discriminação, tá? Você vai contratar o recém-formado ou você vai contratar um cara que já tem experiência, entendeu? Dentro da área, tem uma vida dentro daquela área. Quem é que vai me dizer isso? Você. Quando você fizer o recrutamento dessas pessoas, é você quem vai me dizer qual é o perfil da pessoa que você quer. Tá? Então, assim, concordo com você. Marcelo é uma pessoa muito bem preparada, teoricamente, é um rapaz estudioso, faz curso, tal. Mas tem uma pessoa que já tem experiência, vamos dizer, de 20 anos como profissional da área, entendeu? Então, assim, eu posso perder, vou voltar aqui um pouquinho o slide, eu posso perder com relação, nesse teste psicológico, em relação ao dom para aptidões futuras. Por quê? Porque eu estou precisando daquilo ali no presente. Tá entendendo? Ou eu posso contratar e criar uma expectativa. Mas nessa criação dessa expectativa, pode ser que o fruto, tá? Pode ser que o fruto, ele não amadureça. Ele fique ali verde, fica de vez e cai. Ou apodrece, entendeu? E aí o fruto não amadurece como deveria amadurecer numa expectativa que eu criei. Você está entendendo, Silvano? Silvano? Sim, estou entendendo. Massa. Então, assim, outra técnica também que é utilizada, que é bastante utilizada, inclusive, são técnicas de simulação. Como é que vem ocorrer essas técnicas de simulação? Tá? Elas basicamente são uma dinâmica de grupo, em que eu tenho ali, vamos supor, 10 pessoas participando da seleção, e aí eu coloco 10 pessoas para simular aquelas realidades que acontecem, por exemplo, dentro de uma academia. Tá? Então, eu vou simular ali o aluno chato, que reclama de tudo, que nunca a esteira está bem lubrificada, que a bicicleta nunca está com a carga, vamos dizer assim, com a carga da bicicleta aferida. Tem um que sempre está reclamando porque a máquina, o equipamento está sujo, né? Ou aquele indivíduo que sempre está chegando ali na academia, enfim, para treinar membro superior, outro chega só para treinar membro inferior todo dia,
enfim, de gente que tem todos os tipos de personalidade que tem na academia. Tem gente que vai só para conversar, tem gente que paga a mensalidade da academia só para conversar, só para bater papo. Eu lembro na época que eu estou falando isso aqui, gente, de conhecimento de causa, certo? Eu trabalhei uma época em academia e fui responsável técnico em academias que tinham algumas senhoras que só iam para conversar na esteira. E elas gostavam, rapaz. Ela perguntava para mim, professor, qual é o horário que tem menos gente aqui? Assim, olha, o horário que tem menos gente aqui é o horário que eu abro de tarde, que é 1h da tarde. Ora, 1h da tarde a mulher estava lá. Ela ficava de 1h até 1h30, só pedalando e conversando, falando da vida dela, e que era um meio de que a atividade física, vocês sabem, que é um meio também de entretenimento, de socialização também, né? Enfim, e aí essas técnicas de simulação, elas acontecem dentro desse processo, né, de seleção de pessoas, onde ocorre isso. Eu, particularmente, eu já participei de todas essas técnicas de seleção, né? Até de outras também. Mas é como a gente já está falando, é um processo, né? E o que busca isso, né? Nesse caso, quem vai decidir, Silvana, até respondendo aquela pergunta que tu fizeste agora há pouco, certo? Nesse caso, quem vai decidir, quem vai ocupar aquela vaga, né? Vai ser da seleção, certo? Vai ocorrer um cruzamento das informações, né? Das informações que o entrevistado, a pessoa que está fazendo o processo da seleção, ela vai me dar aquelas informações, seja informações orais, escritas, até mesmo o comportamento dela, a informação que ela está me dando, tá? E o cruzamento entre o que a empresa procura, né? E o que o indivíduo também tem a oferecer para a empresa, certo? Então, é um cruzamento de dados entre essas expectativas da pessoa, entre as expectativas da empresa e o que ela tem a oferecer, e que vai entrar, né, no processo, e que logicamente, eu tenho que esperar duas coisas desse indivíduo, eficiência e eficácia, né? Eficiência para aplicar, né, para trabalhar dentro da empresa, né, e a eficácia para trabalhar bem dentro da empresa. Então, esse processo de seleção também busca eficiência e eficácia. Para mim, enquanto gestor, certo? Eu preciso que a minha avaliação seja eficiente. Porque para ser eficiente, o que vai acontecer? Eu preciso aplicar todas as fases do processo corretamente, de forma idônea, tá? De forma que seja o mais honesto possível, tá? E eficaz, para que todos os resultados atinjam, né? Para que todos os resultados, né, sejam alcançados e eu atinja meus objetivos, tá? E daí, após esse processo de seleção, né, esse processo de recrutamento e seleção, damos continuidade, né, vamos dizer que tanto o Marcelo, como a Bárbara e como a Carmen foram contratados pela empresa, tá? E o Silvano, que já está na minha empresa, certo? Vai ser o supervisor desses novos contratados. Então, ele vai fazer as honras, né, de mostrar a empresa, como é que funciona, etc, etc, etc. Tá? Então, depois de um certo tempo, essas pessoas elas vão ser avaliadas, tá? Elas vão ser avaliadas dentro do rendimento que estão sendo prestados, tá? Do serviço que está sendo prestado. Eu queria só abrir aqui um parêntese aqui, uma lacuna, certo? Porque eu escuto, eu não vou falar sobre política, tá? Não vou falar sobre política, por favor. Mas, assim, dentro dessa avaliação dos resultados, existe aí uma corrente dizendo que dentro do serviço público, né, da qual eu tenho a honra de fazer parte, dentro do serviço público,
vai acontecer o fim da estabilidade. Eu não sei se vocês já escutaram falar isso, né? O fim da estabilidade do servidor público. Eu queria, assim, não estou fazendo campanha política, por favor, não me entendam mal, até porque eu sou da ala da escola sem partido, tá? Então, o que ocorre? Né? Deixando aqui bem frisado. Na verdade, a estabilidade que o funcionário público tem, ela serve para uma coisa, para que quando um gestor público ele entre num cargo, por exemplo, num cargo de executivo, né, caso governador, prefeito ou presidente da República, tá? Aquelas pessoas que prestam serviço público não saiam para que outras pessoas que são mais próximas do gestor, eles entrem, tá? Então, essa estabilidade, ela serve para isso. E a estabilidade, ela sempre foi, como é que eu vou dizer, ela não é vitalícia, tá? Estabilidade, eu estou tratando também tanto falando sobre o setor público, mas isso também vale para o setor privado, tá? As estabilidades, elas não são vitalícias, elas podem cair a qualquer momento, tá? Mas no setor público ele tem uma certa morosidade, porque precisa preencher várias coisas. E aí o que acontece? Infelizmente, pela teoria da burocracia, né, que foi deturpada dentro dos processos, tá? A gente tem infelizmente, em alguns setores da sociedade, nós temos déficit de qualidade, né, em alguns serviços prestados ao público. Né? Infelizmente, alguns colegas servidores públicos não trabalham como deveriam trabalhar, com eficiência e com eficácia. Né? E aí, o que acontece? Estão querendo trabalhar com essa avaliação de desempenho ou avaliação dos resultados como meio de produtividade. Quem for ruim pode ser demitido, tá? E ao meu ver, estou falando como funcionário público, ao meu ver, eu gostaria que isso acontecesse, certo? Gostaria muito que isso acontecesse. Não estou desejando mal aos meus colegas funcionários públicos, até porque quarta-feira é o dia do funcionário público, tá? Amanhã, né? Amanhã é o dia do funcionário público. Mas eu gostaria realmente que isso acontecesse, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem uma qualidade de serviço público em certos setores que é deprimente, gente. Tá? É deprimente. E isso, eu abri essa lacuna aí, e eu não tenho... Eu inclusive, falo isso onde eu vou. Eu não tenho um pingo de preocupação e durmo minhas noites tranquilos com esse fim dessa estabilidade, vamos dizer assim, que não é assim que acontece, mas com essa avaliação de desempenho, eu não tenho um pingo de preocupação com ela, porque eu tenho a consciência do serviço que eu presto ao público que eu me destino, que são os meus alunos e aos pais dos meus alunos também, que fazem parte da comunidade escolar, tá? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque a gente está entrando agora num viés chamado avaliação. E essa avaliação, certo? Ela precisa ocorrer constantemente, tá? E aí essas empresas, elas sempre recorrem a algum departamento de recursos humanos, mas, na verdade, ela pode ser feita de várias formas. Inclusive, agora há pouco, o Cosmo falou que ele, como supervisor, fazia avaliação de desempenho dos indivíduos. Então, assim, por que nós avaliamos? Por que se avalia? Lógico, avalia para saber se o serviço que você que se destina está sendo bem prestado, certo? Existem algumas empresas, por exemplo, uma rede de farmácias aí, a Drogazil, que tem uma carinha, né, lá no caixa, e como você foi atendido, etc. Algumas empresas, por exemplo, como o Riachuelo, Renner, tem aquelas um totem, né, na saída ou na entrada, dependendo do referencial, que vê como é que você foi atendido, enfim. E isso é a avaliação de desempenho, tá, sabe, em relação ao serviço prestado. Algumas empresas trabalham com pós-venda, tá? Trabalha com pós-venda. Então, você vende o produto, então quer saber como é que está sendo a receptividade do cliente, e aí você pode fazer esse pós-venda, tá? Que é uma avaliação também de desempenho.
né? Então, essas avaliações, elas podem ocorrer de algumas formas, tá? E lembrando que essas avaliações, elas têm o seu lado positivo, né? E o seu lado negativo também. Até porque, assim, essa avaliação, elas também serve para medir até que ponto o funcionário atinge os objetivos, né, dentro da empresa, tá? Então, assim, vale a pena a gente dizer que a autoavaliação é um tipo delas, tá? É um tipo de avaliação em que o indivíduo ele vai se autoavaliar. Ele vai dizer que tipo de funcionário ele é para a empresa, tá? E, lógico, vão acontecer vários itens aonde você vai fazer sua autoavaliação. Pode ser uma autoavaliação descritiva, ou pode ser uma autoavaliação também objetiva. Entre alguns itens, eles vão sendo assinalados. Tipo, será que eu sou um cara pontual? Será que eu sou um cara que sou assíduo? Trabalho empatia com os meus clientes, etc. Enfim, estou atualizado, estou fazendo meus cursos de formação continuada, etc. Tá? Pode ser aplicado também, né? Só que, assim, tem um lado positivo, né? E também tem um lado negativo, tá? O lado negativo é porque se o indivíduo ele se achar o cara, né? Ele nunca vai reconhecer que ele vai estar errado, nunca vai reconhecer certas coisas. Então, enfim, como é uma autoavaliação, vamos dizer assim, que eu sou um cara completamente irresponsável, chego atrasado nas minhas aulas, discuto com os alunos no salão, etc. Enfim, saio mais cedo, dou matada no tempo, e aí eu coloco lá tudo 10. Quem está colocando sou eu, então eu tomo avaliação. Então, assim, pode ser que saia corrompido essa autoavaliação em relação à tua percepção subjetiva do teu trabalho, né? Pode ser também uma avaliação aplicada pelo gerente, o gerente, no caso aí, o gestor direto, tá? Por exemplo, a avaliação que o Cosmo fazia dos subalternos dele, né, lá na empresa. E aí, não, como é que está o grupo? E aí ele pode trabalhar de uma forma, avaliar, né, o setor de uma forma coletiva, tá? Ou avaliar individualmente, né? Posso fazer uma avaliação entre o indivíduo, né, e o gerente, no caso o gestor, certo? Entre um e outro, que é o que mais acontece, é mais comum de acontecer esse tipo de avaliação. A avaliação da equipe, como a gente já citou, né? Que você avalia de uma forma geral. Essa avaliação 360, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, certo? Por que se chama avaliação 360 graus? Porque você tem uma avaliação sua, né? Uma autoavaliação, você tem uma avaliação do cliente, você tem uma avaliação do seu supervisor, você tem uma avaliação de todo mundo vai te avaliar dentro daquele processo, tá? Então, é por isso que é uma avaliação 360 graus, porque de todo canto que você vai sendo avaliado dentro do processo pelo qual você se destina. Por exemplo, se você é professor de musculação na academia, quem vai te avaliar? O teu supervisor, o dono da academia, vai avaliar o teu cliente e vai avaliar também, inclusive, pessoas da recepção que estão em contato direto com você. Então, isso é bem interessante, esse tipo de avaliação. Já teve alguém que teve esse tipo de avaliação aí na vida, nas suas empresas, no seu trabalho? Acho que não. Então, vamos lá. Temos também essa avaliação para cima, tá? Raramente acontece, mas pode acontecer, que é quando o empregado avalia o empregador. O subalterno, ele avalia o chefe imediato, tá? Então, pode ocorrer dessa forma. O Cosmo já havia me falado que já tinha sido avaliado dessa forma pelo grupo dele, né? Foi Cosmo, isso aí? Cosmo está nativo aí?
Eu estava aqui olhando outra coisa, mas foi a que aconteceu aqui em casa. Aí eu não peguei o fio da meada aí. De boa, estou falando assim, a avaliação para cima. É o tipo de avaliação em que o seu grupo avalia o chefe, entendeu? Com certeza, com certeza. Passei por muito isso. A gente era sabatinado em cima disso aí, e qualquer funcionário que fosse escolhido pelo nosso próprio chefe tinha que dar um parecer da gente, um feedback do seu supervisor. Passei muito por isso. Pois é. Temos outro tipo de avaliação também, que é a avaliação feita por uma comissão. Essa comissão ela pode ser uma comissão externa, né, que é contratada para fazer a avaliação daquele determinado setor ou daqueles determinados indivíduos de uma forma individual, tá? Ou pode ser também uma avaliação feita pelo próprio órgão dos recursos humanos, né, da empresa. Então, eu particularmente, eu sempre faço uma autoavaliação, né, em relação ao meu processo de desempenho, junto com os meus alunos, com as pessoas que eu presto serviço, né? E eu digo assim, que é uma hora de abrir o peito para levar bala, porque às vezes você tem que estar muito bem preparado para saber escutar, né? Então, para quem não está preparado para escutar, não faça esse tipo de avaliação, tipo assim, uma avaliação em que você está recebendo o feedback, né, no caso dos subalternos, ou no caso, por exemplo, dos alunos com relação ao professor. Então, quem não está preparado para escutar, não faça, porque você pode, às vezes, se decepcionar, tá bom? Dentro do nosso processo de hoje, né, da nossa sessão de aula de hoje, nós ficamos por aqui, tá? E daí eu queria só a atenção de vocês um minutinho para eu terminar a gravação e conversar com mais gente que entrou na sala depois da aula iniciada, tá bom? Só um minuto, tá, gente? Não saiam da sala agora não, tá?